Meu marido se despediu para sua viagem de negócios e trancou o portão principal pelo lado de fora. No momento em que seu carro desapareceu na esquina, meu enteado, que supostamente estava completamente paralisado, saltou de repente de sua cadeira de rodas e desligou o gás da cozinha. Ele me encarou com olhos afiados e sussurrou: "Não grite, o papai está tentando nos queimar vivos." O suave ronronar do motor do sedã preto na entrada havia sido a única coisa a quebrar o silêncio matinal em nosso condomínio de luxo e silencioso em Alphaville. Fabrício, meu marido, parecia impecável com uma camisa azul claro engomada. O aroma de sua colônia cara, uma mistura de sândalo e cítricos, ainda flutuava no ar, criando a ilusão de segurança que definia meus dias. "Você se lembra do que eu te disse, Thalita?" Ele me disse em voz baixa, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Sua mão estava quente, e seu toque sempre me fazia sentir a mulher mais sortuda do mundo. "Esta viagem é de apenas 3 dias. Não vá a lugar nenhum. Você sabe que a condição do Cauã torna impossível tirá-lo de casa, e eu não teria paz se você o deixasse sozinho." Assenti obediente. "Claro, querido. Ficarei aqui com o Cauã. Dirija com cuidado." Fabrício sorriu. O mesmo sorriso que me fez apaixonar 2 anos atrás. Um viúvo rico, atraente e bem-sucedido, disposto a se casar com uma garota comum como eu. Ele olhou para o pátio onde Cauã estava sentado em silêncio em sua caríssima cadeira de rodas. Meu enteado tinha 10 anos, mas seu corpo era tão frágil quanto o de uma criança de 7. A cabeça de Cauã caía para a esquerda e um fio de saliva descia até a pequena toalha colocada em seu pescoço. Seu olhar estava vazio, perdido no espaço, sem expressão. O médico disse que o dano cerebral era permanente, resultado do acidente de carro que havia acabado com a vida de sua mãe biológica há 5 anos. Estava totalmente paralisado, não podia falar e apenas respondia com piscadas aleatórias. "Cuide bem dele. É a única coisa que me resta dela", disse Fabrício com uma voz carregada de uma tristeza fingida de pai devoto. "Sempre, querido. Eu amo o Cauã como se fosse meu", respondi com sinceridade. Fabrício beijou minha testa, um beijo longo e persistente, e depois entrou no carro. A janela desceu lentamente. "Ah, e vou trancar o portão principal por fora, querida. Ontem houve um alerta de assalto na rua de trás. A chave reserva está na gaveta da minha escrivaninha, mas a fechadura está um pouco emperrada, então é melhor não usar lá, exceto em uma emergência. Assim eu poderei me concentrar no trabalho." Sem esperar resposta, ele dirigiu em direção aos altos portões que separavam nossa mansão do mundo exterior. Eu o vi descer por um momento, passar uma grossa corrente de ferro pelos vãos e ouvi o clique pesado de um grande cadeado. O carro partiu, desaparecendo na curva. Silêncio. A casa enorme tornou-se sufocante assim que Fabrício se foi. Respirei fundo, tentando sacudir a inquietação que começava a se instalar no meu peito. Talvez fosse apenas ansiedade pela separação temporária. Era normal uma esposa se sentir sozinha quando o marido viajava. Não. Eu me virei para o Cauã. "Vamos, querido, vamos para dentro. Está começando a ficar quente aqui fora." Cauã não reagiu. Seus olhos continuavam fixos no portão que seu pai acabara de trancar. Empurrei sua cadeira de rodas até a ampla sala com ar-condicionado. O chão de mármore frio refletia nossas imagens. Uma jovem madrasta e um menino preso em seu próprio corpo. O relógio marcava 10 da manhã. Comecei minha rotina: trocar a fralda do Cauã, dar sua comida triturada e ler um conto. Fabrício era extremamente rigoroso com o horário do Cauã. Ele havia se recusado a contratar uma enfermeira, alegando questões de privacidade. "Não quero que uma estranha veja a condição do meu filho", havia dito. Por volta das 11 da manhã, enquanto lia A Tartaruga e a Lebre, percebi um cheiro estranho. Era leve, como ovos podres misturados com o aromatizante de lavanda que usávamos sempre. Parei de ler. "Cauã, você teve um acidente?" Perguntei automaticamente. Eu o tinha trocado há 1 hora, mas verifiquei sua fralda mesmo assim. Estava limpa. Levantei-me e caminhei pela sala. O cheiro ia e vinha. Meu instinto dizia que vinha da cozinha americana ao lado da sala de jantar, mas quando me aproximei, tudo parecia normal. O fogão de alta tecnologia estava desligado, os botões na posição de fechado. "Certamente é sua imaginação, Thalita", murmurei para mim mesma, lembrando das palavras de Fabrício, frequentemente ditas entre risos.
Você pode ser muito paranoica às vezes, querida, sempre esquecendo se fechou a torneira, sempre perdendo as chaves. Por isso tenho que cuidar mais de você. Sim, talvez eu estivesse apenas sendo paranoica. Talvez fosse o cheiro do esgoto vindo por algum ralo. Sentei-me novamente no sofá e continuei lendo, mas 15 minutos depois comecei a sentir a cabeça pesada. Uma dor surda nasceu na minha têmpora direita e se estendeu atrás dos olhos. Uma onda antinatural de sonolência me invadiu. Minhas pálpebras ardiam e pesavam demais. Que estranho, pensei. Tinha dormido bem na noite anterior. Olhei para o Cauã. Ele continuava em silêncio, mas algo era diferente. Suas mãos, normalmente flácidas sobre os braços da cadeira, estavam agora fechadas em punhos tensos. Não, provavelmente era apenas um espasmo muscular. O médico disse que a espasticidade era comum. A mamãe vai pegar um pouco de água, querido. Estou com sede, disse ao Cauã, minha voz soando rouca em meus próprios ouvidos. Obriguei-me a levantar. O chão parecia se inclinar. Minha visão se encheu de pontos pretos. O cheiro já não era leve, era forte, acre, queimando meu nariz e garganta. Isso não era o esgoto, era gás. O pânico começou a subir pela minha coluna enquanto eu cambaleava em direção à cozinha. Tinha que verificar a válvula principal do gás sob a bancada. Meu coração batia acelerado no peito, junto com a tontura crescente. Minhas mãos tremiam ao agarrar o puxador do armário. Assim que abri a porta, um chiado suave encheu meus ouvidos. O cheiro de gás saiu de golpe, atingindo-me em cheio no rosto. A conexão da tubulação estava torta, como se não tivesse sido bem ajustada ou tivesse sido afrouxada de propósito. Meu Deus, balbuciei. Tentei alcançar a válvula para fechá-la, fazer algo para deter o chiado mortal, mas minha cabeça girava violentamente. Meu corpo ficou sem forças, as pernas como gelatina. Caí desfalecida no chão frio da cozinha. O ar em meus pulmões parecia desaparecer. A escuridão começou a fechar as bordas da minha visão. Nos últimos momentos de consciência, lembrei do Cauã. Ele continuava na sala. Eu tinha que salvá-lo, mas não conseguia mover um dedo sequer. Jazia ali indefesa, esperando que a morte chegasse em forma de explosão ou asfixia. Justo antes de meus olhos se fecharem por completo, ouvi o chiado das rodas de uma cadeira. Depois, passos não arrastados, mas firmes, rápidos e seguros. Uma sombra caiu sobre mim. Fabrício tinha voltado. Forcei as pálpebras a se abrirem um pouco. A figura se inclinou sobre a tubulação de gás. Uma mão se moveu com rapidez, girando a válvula e fechando-a de golpe. O chiado cessou. A figura se virou e olhou para mim. Era o Cauã. O menino que supostamente estava completamente paralisado, estava agora de pé sobre mim, olhando-me com olhos frios, afiados e inteligentes. Não havia baba, nem pescoço caído. Seus lábios se moveram sussurrando palavras que gelaram meu sangue mais do que o mármore sob meu corpo. Prenda a respiração, mamãe. O papai não se esqueceu. Ele quer que morramos hoje. Ar fresco inundou meus pulmões, tão brusco que me provocou um ataque de tosse violento que me fez chorar. Meu peito doía como se tivesse sido golpeado por dentro com um martelo, mas a dor era o sinal de que eu continuava viva. Lutei para me erguer sobre os cotovelos trêmulos. A cena diante de mim era irreal. As grandes janelas da sala e da cozinha estavam agora completamente abertas. Uma forte corrente de ar atravessava a casa, expulsando o gás mortal que quase me matara minutos antes. E ali estava ele, o pequeno que eu tinha levado ao banheiro e dado comida com colher durante 2 anos, agora de pé sobre uma cadeira da mesa de jantar. Suas mãos, pequenas mas ágeis, giravam o ventilador de teto na velocidade máxima para mover o ar mais rápido. Seus movimentos eram precisos, calculados, nada condizentes com uma criança com lesão nos neurônios motores. Cauã, sussurrei. Minha voz era um fio. Ele se virou. O olhar vazio e a mandíbula caída que eu via todos os dias haviam desaparecido. Seu rosto era sério, o senho franzido, olhando-me com uma maturidade aterradora para sua idade. Ele saltou da cadeira, aterrissou perfeitamente e caminhou com passo rápido até a geladeira. Pegou uma garrafa de água gelada, desenroscou a tampa e se ajoelhou ao meu lado. Beba, mamãe, pequenos goles. Não beba de uma vez ou vai vomitar, ordenou. Sua voz era firme, plana e perfeitamente articulada.
Não havia enrolação nem saliva. Minha mão tremia ao pegar a garrafa. Eu o olhava como se fosse um fantasma. Seria o gás que me fazia alucinar? Eu já estaria morta? Seria algum tipo de pós-vida? Você consegue caminhar? Balbuciei após um gole de água. Desde quando? Como? Cauã não respondeu imediatamente. Levantou-se, foi até a cozinha e voltou segurando a peça da tubulação que havia consertado. Concentre-se nisso primeiro, mamãe. Suas perguntas sobre minhas pernas podem esperar. Nossas vidas, não, disse com frieza. Ele segurou a peça bem diante do meu rosto. Olha aqui. Seu dedo apontou para a abraçadeira metálica. Esta abraçadeira não está solta por ser velha. Vê os arranhões recentes no parafuso? Foi afrouxada de propósito com uma chave de fenda chata e a junta de segurança de borracha do interior desapareceu. Semicerrei os olhos, ainda tonta, tentando processar suas palavras. Você quer dizer que seu pai esqueceu de instalar? Lá bem? Cauã bufou com um sorriso cínico que eu nunca tinha visto em seu rosto inocente. O papai não esquece nada. Ele é um arquiteto perfeccionista. Fica furioso se um único livro de sua estante estiver torto. Faz sentido ele ser descuidado com algo que envolve a vida de sua mulher e de seu filho? Meu coração começou a bater com força, não mais pelo gás, mas por um medo gelado que percorria minhas costas. Então ele fez de propósito. Sussurrei. O vazamento de gás, o portão trancado com cadeado por fora, todas as janelas fechadas antes de sair e a proibição de você sair de casa por segurança. Cauã expôs os fatos como um detetive experiente. Se eu estivesse realmente paralisado como ele acredita e você desmaiasse pelo gás, uma pequena faísca do ciclo automático da geladeira ou um interruptor, e esta casa teria explodido. Bum! Cauã me olhou fixamente. Todo mundo pensaria que foi um trágico acidente. Uma dona de casa negligente que esqueceu de fechar o gás. O papai voltaria para casa, choraria diante das câmeras e depois receberia seu seguro de vida, aquele que ele aumentou no mês passado. Balancei a cabeça violentamente, as lágrimas começando a cair. A negação era minha última defesa. Não, isso é impossível. O Fabrício me ama. Ele é um bom marido. Ele cuidou de você sozinho durante anos antes de me conhecer. Ele não cuidou de mim, mamãe, interrompeu Cauã com dureza, a voz tremendo de raiva contida. Ele me encarcerou. Ele deu um passo atrás e olhou para os próprios pés. Eu nunca estive paralisado por aquele acidente. Quebrei as pernas? Sim, mas elas se curaram completamente 1 ano depois que minha mãe morreu. Então compreendi que se parecesse saudável, se parecesse inteligente, acabaria como ela. O que você quer dizer? Sussurrei horrorizada. Minha mãe não morreu em um acidente de carro, mamãe. Os freios falharam porque o duto estava cortado. Eu estava no banco de trás. Vi o papai manipulando embaixo do carro antes de sairmos. Eu sobrevivi. Ela não. Cauã respirou fundo. Desde aquele dia decidi me fazer de morto. Me tornei uma marionete deficiente e inofensiva. Porque um assassino não se sente ameaçado por um vegetal, certo? Tampei a boca, o corpo sacudindo sem controle. A história era monstruosa demais para ser verdade, mas as peças do quebra-cabeça em minha mente começaram a se encaixar. O comportamento às vezes sobreprotetor de Fabrício, sua insistência para que eu não trabalhasse, a forma sutil como ele havia me isolado de minhas amigas. De repente, o som de um telefone quebrou a tensão entre nós. Era meu celular sobre a mesa de centro. Cauã virou a cabeça bruscamente. A tela se iluminou, mostrando um nome de contato que agora parecia o da própria morte. Meu marido. O rosto de Cauã empalideceu, mas seus olhos ardiam de alerta. Num instante, ele literalmente correu até sua cadeira de rodas. Saltou para dentro, curvou as costas, inclinou a cabeça para a esquerda e deixou a mandíbula cair. Em segundos, o menino frio e brilhante desapareceu. Cauã voltava a ser uma criança paralisada e indefesa. Atenda, mamãe. Sibilou sem quase mover os lábios. O som saiu entre dentes cerrados, incrivelmente baixo, mas cheio de autoridade. Atenda agora. Não chore. Não trema. Se ele suspeitar por um segundo que estamos bem, ele vai dar meia volta e nos liquidar com as próprias mãos. O telefone continuava tocando, exigindo resposta. Minha mão alcançou o dispositivo frio. A tela piscava contando os segundos da minha vida. Olhei para o Cauã. Ele piscou uma vez. Nosso novo código secreto.
Apertei o ícone verde, levei o telefone ao ouvido e tentei engolir o soluço preso na garganta. Alô, querido? A voz grave de Fabrício soou do outro lado. Tão quente, tão tranquilizadora e tão mortal. Tudo bem em casa? Você parece um pouco ofegante. Meu coração parou diante de sua pergunta. Seu tom era casual, mas agora cada inflexão soava como uma lâmina medindo meu pescoço. Cauã continuava em sua cadeira, a cabeça pendida, mas seu olho esquerdo, ligeiramente aberto, me olhava com intensidade, enviando um aviso. Não estrague tudo. Eu acabei de vir correndo do banheiro. Querido, menti, minha mente buscando desesperadamente uma desculpa crível. Achei ter ouvido um copo quebrar. Acabou sendo o gato do vizinho que entrou pela janela da cozinha. Um breve silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração contida de Fabrício. Um gato? Perguntou com o tom um pouco mais baixo. Soava decepcionado. Mas eu achei que tivesse fechado todas as janelas. Como um gato pôde entrar? Você abriu alguma janela, Thalita? Era uma armadilha. Se eu dissesse que abri, ele saberia que o gás havia ventilado. Se dissesse que estava fechada, ele se perguntaria por que eu não estava morta. O trinco devia estar frouxo, querido. O vento a abriu um pouco. Respondi rápido com a voz ingênua da Thalita que ele conhecia. Mas já a fechei. Não se preocupe. Entendo, respondeu devagar. Bom, descanse e não se esqueça de verificar a cozinha. Tenho um mau pressentimento. Talvez um vazamento ou algo assim. Você sabe que seu olfato não é muito bom quando você tem rinite. Gaslighting. Ele estava plantando sua coartada. Se a polícia encontrasse meus restos carbonizados, ele declararia que havia me avisado por telefone, mas que eu fora negligente. Sim, querido. Está tudo bem. Você se concentre no seu trabalho, disse com os lábios tremendo enquanto continha a náusea. Te amo, Thalita. Eu também te amo, Fabrício. A chamada caiu. O telefone escorregou da minha mão, caindo sobre o tapete felpudo. Minhas pernas falharam. Deixei-me cair no chão. Abri minhas pernas, abracei meus joelhos e finalmente as lágrimas brotaram, silenciosas e ardentes. Pare de chorar, mamãe. A voz firme de Cauã atravessou meu desespero. Ele endireitou a cabeça e limpou a saliva falsa do queixo com as costas da mão. Aproximou-se rodando e me deu um tapinha suave no ombro. Ele está decepcionado porque você continua viva, disse com frieza. Aquele tom era o de um homem cujo plano acabara de falhar. Encolhi-me, afastando sua mão com brusquidão. O choque, minhas emoções instáveis. Para, Cauã. Não fale assim do seu pai. Talvez a peça estivesse apenas velha. Talvez você tenha interpretado mal o que houve com sua mãe. O Fabrício é um bom homem. Ele me resgatou de uma família pobre. Ele me deu tudo. Ele te resgatou porque você era uma órfã sem parentes próximos que fizessem perguntas se você morresse de repente, retrucou Cauã com dureza. Sua voz ecoou na grande sala, silenciando meus soluços. Ele me olhou com um cansaço profundo. Por que você acha que ele te desencorajou a fazer amizade com os vizinhos? Por que ele não gostava que você fosse ao clube do livro? Por que ele demitiu todos os funcionários da casa um mês antes de se casar com você? Fiquei sem palavras. Todas essas perguntas tinham respostas que Fabrício sempre me dera. Quero que tenhamos privacidade, querida. Só quero desfrutar de nosso tempo juntos. Na época, soou romântico. Agora, soava como uma sentença de prisão. Você continua em negação. Cauã enfiou a mão no bolso de sua bermuda, um bolso que eu acreditava que guardava apenas um lenço, e tirou um pequeno objeto preto. Era um gravador digital minúsculo. Todo este tempo, enquanto o papai pensava que eu era apenas um inútil em uma cadeira, ele se sentia livre para fazer qualquer ligação na minha frente, disse Cauã, apertando o botão de reprodução. A voz de Fabrício, clara como o dia, saiu do dispositivo. Parecia gravada alguns dias antes. Sim, Sr. Henderson, a apólice está ativa. Ótimo. Um total de 10 milhões de reais por uma morte causada por acidente doméstico. De acordo. Vou me certificar de que tudo esteja resolvido na semana que vem. Preciso desse dinheiro e preciso rápido para cobrir minhas dívidas de jogo. Minha mulher? Ah, é fácil. É uma tonta crédula. Meu mundo desmoronou. O teto daquela casa luxuosa parecia vir abaixo sobre mim. A palavra tonta, dita com aquele tom de desprezo,
e com a mesma risadinha leve que eu ouvia quando assistíamos comédias na TV. O marido que eu adorava, o homem que eu via como meu salvador, não era nada mais do que um monstro afogado em dívidas de apostas. Senti-me enjoada. Meu estômago embrulhou, não pelo gás residual, mas pela realidade brutal que acabara de me atingir. Ele me chamou de tonta. Sussurrei no vazio. Ele está enganado. Interveio Cauã imediatamente. Ele segurou minha mão, sua mão pequena, surpreendentemente áspera, certamente de anos praticando em segredo com a cadeira. Você não é tonta, mamãe. Você é boa demais, e as pessoas más sempre se aproveitam das pessoas boas. Cauã olhou para o relógio de parede. Temos um novo problema. Ele suspeita porque você não se intoxicou. Com certeza ele está nos vigiando. Vigiando? Se ele está na estrada? Perguntei, ainda tentando recompor minha sanidade. Cauã apontou para um canto da sala, logo acima de uma cristaleira alta. Entre um arranjo volumoso de flores artificiais, havia um pontinho brilhante que refletia a luz. Uma câmera espiã, sibilou Cauã. Ele a instalou na semana passada. Disse que era um sensor de movimento para o alarme. Mentiu. É uma câmera conectada diretamente ao celular dele. Meu sangue gelou. Instintivamente, comecei a virar a cabeça em direção à cristaleira. Não olhe para ela, exclamou Cauã entre dentes. Ele puxou minha mão para me obrigar a manter o olhar baixo. Escute, mamãe. Ele provavelmente está abrindo o aplicativo agora mesmo para ver por que você pôde atender o telefone. Se ele me vir de pé assim, ou se vir você perfeitamente bem, saberá que seu plano falhou por completo. Então, o que faremos? Perguntei tomada pelo pânico. Daremos um show a ele. Os olhos de Cauã brilharam com astúcia. Temos que fazê-lo acreditar que você está morrendo lenta e dolorosamente. Que ele sinta que já venceu, para que não dê meia volta agora mesmo. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou outra vez. Notificação de mensagem. Olhei para a tela tremendo. Uma mensagem do meu marido. Querida, olhei a câmera, mas a sala está escura. Acabou a luz? Tente acender um abajur. Quero checar o Cauã. Cauã leu a mensagem por cima do meu ombro e tensionou a mandíbula. Ele está nos testando, sussurrou. Não acabou a luz. Ele desativou o infravermelho da câmera remotamente para que a tela ficasse preta, tentando fazer você se mover diante dela. Cauã me olhou e, com um movimento rápido, rasgou um pouco a gola da própria camiseta para que parecesse desordenada. Mamãe, me dê um tapa, ordenou. Ok, me dê um tapa e depois se jogue no sofá. Atue como se estivesse delirando e emocionalmente instável pela intoxicação de gás. Grite comigo bem diante daquela câmera, agora. Minha mão ficou suspensa no ar, tremendo sob o peso moral que ameaçava me esmagar. Cauã estufou o peito. Seus olhos se cravaram nos meus, uma mistura de desafio e súplica desesperada. Faça isso, mamãe. Agora ou morremos, sibilou. Fechei os olhos, mordi o lábio até sentir o gosto de sangue e balancei a mão. Paft. O som do tapa ecoou no silêncio. Minha palma ardeu, mas meu coração doeu muito mais. A cabeça de Cauã foi para o lado e sua bochecha ficou vermelha instantaneamente. Em um segundo, sua expressão mudou. Ele abriu a boca e de sua garganta saiu um soluço dilacerante. Lágrimas falsas ou talvez reais pelo ardor correram por seu rosto. Ele voltava a ser a criança deficiente e digna de pena. Eu entrei no meu papel instantaneamente. Agarrei-me à verdadeira tontura do gás como impulso e gritei histérica, soltando todo o medo e a raiva. Cale a boca, Cauã! Cale a boca! Gritei segurando a cabeça enquanto cambaleava diante da cristaleira onde estava escondida a maldita câmera. Minha cabeça dói demais. É por sua causa. Por causa desse cheiro eu estou ficando louca. Deixei-me cair no sofá longo, contorcendo-me e golpeando as almofadas. Fabrício, Fabrício, me ajuda. Minha cabeça vai explodir. Divaguei, certificando-me de que minha voz fosse alta o suficiente para que o microfone da câmera a captasse. Passaram-se segundos agonizantes. O celular sobre a mesa vibrou. Peguei-o. Nova mensagem do meu marido. Querida, o que está acontecendo? Estou te vendo na câmera. Você está gritando. Está doente? Se estiver tonta, tente dormir no sofá. Não se irrite com o Cauã. Você o está assustando. E não abra a porta, ok? Não é seguro. Voltarei assim que puder. A trânsito, li a mensagem com as mãos trêmulas.
Ele viu. Estava assistindo ao espetáculo. E o mais aterrador, ele me disse para dormir e não abrir a porta. Uma instrução sutil para que eu continuasse inalando qualquer resto de veneno até morrer dormindo. Cauã, ainda soluçando em sua cadeira, foi se acalmando lentamente quando viu que eu deixava o celular. Ele me lançou um olhar codificado indicando para a esquerda. Segui seus olhos. Ele apontava para o corredor que levava à cozinha de serviço e ao banheiro da antiga empregada em desuso. Fora da vista, Cauã articulou sem som. Seguro. Assenti apenas. Ainda atuando tonta. Levantei-me. Vou vomitar, gritei forte. Saia da frente, Cauã. Quase corri em direção ao corredor traseiro, fora do ângulo da câmera. Assim que cheguei à porta do pequeno banheiro úmido, Cauã já estava lá com sua cadeira em velocidade relâmpago. Entramos os dois, e Cauã passou o ferrolho instantaneamente. Naquela sala minúscula de 2 por 2 metros, com cheiro de naftalina, finalmente tiramos as máscaras. Deslizei até o chão ao lado da banheira seca, soluçando sem controle, mas em silêncio. Sinto muito, Cauã. Sinto muito por ter te batido. Cauã ignorou minha desculpa. Estava ocupado tirando um tablet fino de um compartimento oculto que havia fabricado atrás do encosto de sua cadeira. Seus dedos pequenos voavam pela tela. Poupe suas lágrimas, mamãe, disse com frieza, embora sua bochecha continuasse vermelha pela minha mão. Você vai precisar delas mais tarde. Agora olhe isso. Cauã colocou o tablet diante de mim. Estou acessando a nuvem dele há um mês e sincronizando suas conversas. Sabia que ele planejava algo, mas nunca pude provar até hoje. Ele cometeu um erro fatal ao não desativar a sincronização de dados neste tablet velho. Na tela, aparecia um aplicativo de mensagens verde muito familiar. Não era uma conversa com um cliente nem com um colega. Era um chat intenso com um contato chamado Priscila Design. Meus olhos percorreram as linhas, e cada palavra atingiu meu peito como um martelo. Fabrício, Priscila, a tubulação do gás está frouxa. A tonta e o idiota estão trancados lá dentro. Eu já estou saindo, fingindo que vou para a viagem de negócios. Enviada há 2 horas. Priscila, tem certeza de que é seguro, amor? Se falhar, não quero esperar mais para ter você só para mim. Já reservei nossas passagens para Paris para a semana que vem. Fabrício, relaxe, querida. A Thalita é ingênua. Não suspeitará de nada. Mesmo que não morra pelo gás, ela vai desmaiar e derrubar sem querer aquela vela de aromaterapia que deixei acesa na mesinha. A casa vai arder. Recebemos o seguro. Nos casamos na Europa. Adeus, pobreza. Priscila. KKK. Você é péssimo, mas eu te amo. Meu futuro maridinho rico. Fabrício, eu te amo mais. Só tenha paciência. Em 1 hora ou pouco mais deve sair algum alerta de notícias sobre um incêndio em uma casa. Abaixo do chat havia uma foto que Priscila acabara de enviar. Um teste de gravidez com 2 linhas rosas. Priscila, um pequeno extra para você. Júnior está a caminho. O mundo escureceu para mim. Meu amor, minha devoção durante 2 anos, minha sinceridade cuidando de seu filho. Tudo pago com um plano de assassinato tão vil. Ele não queria apenas me matar por dinheiro. Queria me matar para me substituir por outra mulher e seu novo bebê. E chamou Cauã de idiota, seu próprio filho. A opressão no meu peito deixou de ser tristeza. Tornou-se outra coisa, algo quente, ardente e afiado. Fiquei olhando para a tela, gravando cada palavra desprezível em minha memória. Minhas lágrimas secaram. Minha respiração quebrada tornou-se calma, mas pesada, profunda. Mamãe, sussurrou Cauã, talvez assustado por minha rigidez repentina. Virei-me para meu enteado. A Thalita dócil e obediente havia desaparecido. A Thalita tímida e submissa já não estava lá. Cauã. Minha voz saiu baixa, vibrando não de medo, mas de uma vingança recém-nascida. Este tablet pode nos gravar agora mesmo? Cauã assentiu, confuso. Sim. Por quê? Grave-me, ordenei. Limpei as últimas lágrimas das bochechas. Hoje não vamos morrer e não vamos fugir. Apertei os punhos até cravar as unhas nas palmas. Ele quer ver esta casa arder? Bem, daremos a ele um incêndio que ele não vai esquecer. Sair daquele banheiro pequeno foi como voltar a um campo de batalha sem armadura. O cheiro de gás quase havia desaparecido,
mas o fedor da traição preenchia cada canto. Lembre-se, mamãe, sussurrou Cauã, puxando minha manga. Você não é forte, Thalita. Você está intoxicada pelo gás, tonta, meio inconsciente. Deixe o olhar vítreo, não olhe para a câmera. Assenti debilmente. Minhas pernas me levaram com torpeza até o sofá da sala, nosso palco. Despenteei-me, deixando que algumas mechas grudassem na minha testa úmida. Eu já estava pálida naturalmente. Saber que meu marido queria me matar havia drenado meu sangue. Apenas me deixei cair no sofá, o celular vibrou. Um toque especial que antes fazia meu coração bater de alegria, agora soava como uma sirene de morte. Videochamada de Fabrício. Ele está ligando, sussurrei com pânico. Atenda, ordenou Cauã. Ele se posicionou rápido em sua cadeira, um pouco atrás de mim, voltando ao modo boneco quebrado. Minha mão tremeu ao apertar o ícone verde da câmera. O rosto de Fabrício apareceu na tela. Ele estava no carro, a rodovia borrada passando atrás. Seu rosto, meu Deus, continuava sendo tão atraente, com uma expressão de preocupação tão convincente que, se eu não tivesse lido suas mensagens monstruosas, teria me derretido. Meu Deus, querida, você está muito pálida, exclamou assim que me viu. Sua voz soava alarmada, mas meus olhos agora abertos captaram o brilho de antecipação. Engoli o gosto amargo. Resmunguei, deixando a voz quebrar. Não estou me sentindo bem. Estou com muita tontura. Meu estômago está revirado. O que aconteceu? Você ainda está sentindo o cheiro de gás? Perguntou rápido. O cheiro. Minha cabeça está rodando, respondi suave, fechando os olhos como se não suportasse olhar para a tela. Só quero dormir. Estou com tanto sono. O canto da boca de Fabrício se contraiu. Um sorriso mínimo, quase imperceptível. Mas eu o vi. Ele estava contente. Pensava que sono significava hipóxia, a falta fatal de oxigênio antes da morte. Tudo bem, querida. Não se force a ficar acordada, cantarolou com uma voz suave como seda. Talvez você só precise de um bom descanso. Durma aí no sofá, ok? Não vá a lugar nenhum. Você se sentirá melhor quando acordar. Um bom descanso. Ele estava me acalentando para o meu sono eterno. Mas o Cauã... Inclinei o celular o suficiente para mostrar Cauã desfalecido, com os olhos bem abertos e vazios, a boca ligeiramente aberta. O Cauã não comeu, respondi. Shh! Está tudo bem, interrompeu Fabrício com um toque de impaciência. O Cauã é forte, pode passar um tempo sem comer. Você vem primeiro. Durma, querida, por mim. Descanse. Uma lágrima rolou pela minha bochecha. Não era atuação. Era uma lágrima de angústia pelo homem que prometeu me amar, até que a morte nos separasse, e agora me empurrava para esse final por causa de sua amante grávida. Tudo bem, Fabrício. Eu vou dormir, sussurrei, rendendo-me. Boa menina. Te amo. Bons sonhos, Thalita, disse, despedindo-se. A chamada terminou. Assim que a tela se apagou, minhas defesas desmoronaram. Joguei o celular sobre uma almofada e corri para a pia da cozinha, vomitando apenas bile amarga. Meu corpo tremia. Eu me sentia enojada, suja por ter sido tocada pelas mãos que planejaram isso. Uma depressão escura me envolveu. Estava sozinha naquela casa enorme, presa com uma criança pequena contra um monstro que tinha todas as chaves. E se nosso plano falhasse? E se ele tivesse um plano alternativo? E se esta noite fosse a última da minha vida? Deslizei para o chão, abraçando meus joelhos com soluços de desespero, aflorando na garganta. Pare, disse autopiedade. A voz de Cauã voltou. Desta vez não era de comando. Era fria e prática. A cadeira chiou ao se aproximar. Você chora quando ele estiver apodrecendo em uma cela. Agora levante-se. Olhei para ele com os olhos inchados. Tenho medo, Cauã. Ele é meu marido. Como ele pode fazer isso? Porque ele é um monstro, respondeu Cauã secamente. Ele já estava como o tablet, os dedos deslizando rápido. Estou rastreando o GPS do carro dele através do navegador integrado. Ele deveria estar se afastando pela rodovia. Eu já me pus de pé como pude, limpando a boca com um guardanapo. Ele acreditou, não foi? Ele me disse para dormir. De repente os dedos de Cauã ficaram congelados sobre a tela. Seus olhos se arregalaram e sua expressão serena foi substituída por um sopro tenso e pálido. Cauã, o que foi? Perguntei, sentindo a mudança no ar. Cauã engoliu em seco. Mostrou-me o tablet um mapa digital com um único ponto vermelho piscando.
Mamãe. A voz dele tremeu pela primeira vez. Este ponto é o carro do papai. Semicerrei os olhos. Então, ele está longe. Não. Cauã negou devagar com horror no olhar. Ele acabou de pegar a saída mais próxima e agora está dando a volta. Ele está voltando. Meu coração deu um salto. Ele sabe, sussurrou Cauã. Algo deu errado com sua atuação. Ou talvez ele tenha notado no vídeo que a janela de trás estava um pouco aberta. Ele não está mais em viagem de negócios. Cauã olhou para o relógio de parede e depois para mim. Ele estará aqui em 20 minutos. E quando chegar e nos encontrar vivos sem o incêndio, ele não usará gás de novo. Ele mesmo terminará o serviço. 20 minutos. Arquejei. A adrenalina me percorreu. Temos que fugir, Cauã. Temos que sair já. Podemos pular o muro dos fundos. Gritar por segurança. É inútil, mamãe, disparou Cauã, freando meu pânico cego. O posto de segurança mais próximo fica a quase 1 quilômetro. O muro traseiro tem 3 metros e cercas elétricas. E o portão principal? Você se esquece. Ele trancou com corrente. Estamos presos. Corri para a janela frontal e olhei entre as persianas. A corrente de ferro estava enrolada ao redor do portão preto como uma serpente. Éramos ratos em uma armadilha esperando pelo predador. Então nos rendemos e deixamos que ele nos mate? Perguntei desesperada, virando-me para Cauã. Cauã negou. Seu rosto jovem endureceu. Já não parecia uma criança, mas um soldado acuado. Não fugiremos. Daremos as boas-vindas a ele. Cauã moveu-se rápido para o móvel embaixo da TV. Ajude-me a mover isto, mamãe. Rápido. Não fiz perguntas. Com a pouca força que me restava, ajudei-o a empurrar o móvel pesado de madeira. Atrás, na parede, havia uma grade de ventilação baixa com barras soltas. Arranque, ordenou. Tirei-a de um puxão. Dentro havia uma velha caixa de pesca de Fabrício, uma que ele dizia ter perdido há anos. Cauã atirou. Uma surpresinha para ele, murmurou abrindo-a. Meus olhos se arregalaram com o conteúdo. Não havia anzóis nem linha. Dentro havia um conjunto de coisas que Cauã reunira em segredo. Um martelo pequeno, um estilete enferrujado, um frasco de spray de pimenta caseiro feito com extrato de malagueta e, o mais impactante, uma arma de choque elétrica preta de mão. De onde você tirou isso? Sussurrei horrorizada. É do papai. Ele a comprou para a defesa e a levava no carro. Eu a roubei há 6 meses quando ele estava bêbado. Ele acha que a perdeu no lava-rápido, explicou Cauã rápido, testando o dispositivo. Um zumbido aterrador vezes BZZZT vezes azul crepitou entre as pontas. Bateria cheia. Cauã a colocou na minha mão. Tome, mamãe. Esta é sua única chance. Quando ele se aproximar, não hesite. Encoste no pescoço dele. Segure o botão apertado até ele cair. Segurei o objeto frio tremendo. A ideia de ferir meu próprio marido, o homem que me abraçava todas as noites, revirou meu estômago. Mas a imagem de suas mensagens, seu plano de nos queimar vivos, apagou qualquer dúvida. Agora escute o plano, disse Cauã com os olhos afiados. Não podemos atacar-lo na sala. A câmera está lá. Ele vai olhar a imagem do carro antes de entrar para ver onde estamos. Então, vamos nos esconder no ângulo morto. O banheiro da empregada é pequeno demais. Vamos nos esconder na despensa sob a escada. É escura, estreita e, acima de tudo, fica fora do campo da câmera. E se ele não for lá, ele irá... Cauã sorriu com dureza. Porque vou deixar minha cadeira bem na frente da porta. Ele pensará que eu caí e me arrastei para dentro ou que você me colocou lá para nos escondermos. Era brilhante e demencial ao mesmo tempo. Movemo-nos rápido como uma equipe de operações especiais. Arrumamos a sala apenas o suficiente para que parecesse normal. Cauã saltou para fora da cadeira. Entre os dois, empurramos a cadeira vazia e a tombamos diante da porta da despensa que estava entreaberta, criando a ilusão de uma briga. Depois, Cauã e eu nos deslizamos na escuridão da despensa. Agachamo-nos atrás de umas prateleiras entre latas empilhadas. Minha respiração era entrecortada. Cauã segurou minha mão. A palma dele estava fria e úmida. Passaram-se 5 minutos em silêncio. 10. Apenas o tic-tac do relógio soando como uma bomba. 15. Ouvimos pneus rangendo sobre a brita da entrada. Senti que o coração sairia pela garganta. Ele já estava aqui. O motor se desligou.
Um instante de silêncio e depois o tilintar de metal, o som da corrente do portão se abrindo. Ele não buzinou, não gritou meu nome. Entrou em silêncio, como um ladrão em sua própria casa. A porta principal se abriu devagar. Passos sobre o mármore. Tec, tec, tec. O som de seus sapatos sociais caros, que antes eu gostava de ouvir quando ele voltava do trabalho, agora soava como os passos de um carrasco. Talita, chamou com a voz plana e fria. Não restava nada da preocupação da chamada. Ninguém respondeu. A casa estava em silêncio mortal. Ele chamou outra vez. Avançou um pouco mais. De uma fresta sob a porta da despensa, pude ver a sombra de suas pernas se movendo para a sala. Ele parou, provavelmente olhando ao redor, buscando sinais de vida. Maldição, murmurou. O cheiro já não estava lá. Percebeu que as janelas estavam abertas. Sua sombra moveu-se novamente. Caminhou em direção à cadeira tombada diante do nosso esconderijo. Parou exatamente em frente à porta da despensa. Apenas uma porta entreaberta e algumas latas nos separavam. Apertei a arma de choque com todas as minhas forças, o suor frio escorrendo pelas minhas têmporas. Brincando de esconde-esconde, hein? Soltou uma risadinha seca sem emoção. Saia, Talita. Sei que você ainda não está morta. Não havia gás suficiente. De repente, um objeto de metal pesado golpeou o mármore. Celan. Espreitei um pouco. Na mão direita, Fabrício não carregava a maleta. Carregava uma barra de ferro brilhante, uma chave de roda. Ele não viera para ajudar. Viera para se certificar de que não sobrassem testemunhas. Fabrício avançou e afastou com um chute a cadeira de Cauã. Ela se chocou contra a parede. Pirralho inútil, rosnou ao entrar na cozinha. Saia. O papai trouxe uns comprimidos de dormir permanentes. Estava a 2 passos de nós, de costas, verificando os armários. Cauã me deu uma cotovelada nas costelas. Agora. Respirei fundo, reunindo o último resto de coragem de uma esposa traída e uma mãe protetora. Levantei-me com a arma de choque na mão direita, crepitando ao ser ativada com um vezes BZZZT. Estou aqui, Fabrício, gritei. Fabrício virou-se com os olhos arregalados de surpresa. Ergueu a barra de ferro, mas antes que pudesse golpear, lancei-me sobre ele. Um vezes BZZZT vezes forte e aterrador encheu a cozinha, seguido por um grito de agonia que não era meu. Encostei a arma de choque diretamente na lateral do pescoço dele. O corpo daquele homem convulsionou com violência. Seus olhos reviraram, as veias do pescoço saltaram e a barra metálica caiu no chão com estrondo. Fabrício desabou como uma árvore cortada, atingindo o chão com um baque surdo e nauseante. Cambaleei para trás, respirando com dificuldade, e minha mão tremia tanto que quase deixei cair a arma de choque. Olhei o corpo do meu marido gemendo no chão, com os membros ainda se sacudindo pela corrente. Sinto muito, querido, sussurrei por instinto. O velho hábito da esposa submissa ainda estava lá. Senti culpa por feri-lo. Não sinta. Faça de novo, mamãe. Apague-o até que fique completamente inconsciente, gritou Cauã atrás de mim. O grito de Cauã me trouxe de volta à realidade, mas cheguei um segundo atrasada. Quando me movi para dar outra descarga, a mão grande de Fabrício disparou e agarrou meu tornozelo. Sua força era como uma prensa de aço. Vaca! Rosnou com uma voz áspera e aterradora. Fabrício puxou minha perna. Perdi o equilíbrio e caí de costas, batendo a nuca no chão duro de azulejos. A vista se encheu de estrelas. A arma de choque voou da minha mão, deslizando para longe, fora do meu alcance. Fabrício lutou para se erguer, ainda cambaleante, a face deformada pela raiva. Seus olhos ardiam com uma intenção assassina pura, enquanto se arrastava para cima de mim, a mão buscando minha garganta. Você morre agora, Talita. Fechei os olhos com força, erguendo as mãos para me defender do ataque inevitável. De repente, ouviu-se o jato de um spray e, instantaneamente, um cheiro picante e penetrante. Ah, meus olhos! Gritou Fabrício, soltando meu tornozelo e rolando pelo chão, arranhando o próprio rosto. Cauã estava ali, segurando o frasco de perfume reutilizado cheio de sua mistura de pimenta. Não parava de apertar o borrifador diretamente no rosto de seu pai, sem piedade. Corra, mamãe! Para cima! Agora! Ordenou Cauã. Não perdi nem um segundo. A adrenalina anulou a dor na cabeça. Levantei-me como pude.
Agarrei a mão pequena do Cauã e saímos correndo da cozinha. Subimos voando a grande escada caracol. Atrás ouvíamos Fabrício rugindo como uma besta ferida, esbarrando em mesas e cadeiras enquanto tropeçava, temporariamente cego. Vou matar vocês, vou cortar vocês em pedaços. Suas ameaças ecoavam por toda a casa. Chegamos ao segundo andar e corremos direto para o quarto principal, o quarto que fora testemunha silenciosa da minha falsa felicidade. Fechei a pesada porta de madeira de lei com um estrondo e passei os 2 ferrolhos, mas não foi suficiente. Arrastei a cômoda grande para barrá-la. Ficamos ali no quarto em silêncio, respirando de forma áspera e entrecortada. Deixei-me cair no chão, apoiada na coluna da cama, meu corpo tremendo sem controle. O medo voltara, mais aterrador do que antes. Estávamos encurralados. As janelas tinham grades de ferro fixas. A única saída era a porta que acabávamos de fechar. E do outro lado daquela porta havia um monstro. Vamos morrer, Cauã. Vamos morrer, balbuciei abraçando os joelhos. Ele vai derrubar a porta, vai nos matar devagar. Cauã caminhou até mim com os pés pequenos arranhados de correr descalço. Ele não chorava. Olhou-me com expressão fria. Você desiste? Perguntou com dureza. Não temos mais armas. A arma de choque ficou lá embaixo. Cauã respirou fundo e fez algo que me deixou gelada. Deu-me um tapa. Não foi forte, mas bastou para me tirar da histeria. Olhe para mim, mamãe, disparou Cauã. Olhe para mim. Olhei-o nos olhos de um menino de 10 anos que guardavam anos de vingança pela morte da mãe. A Thalita chorona que você era tem que estar morta e enterrada. Se você continuar sendo essa mulher fraca, então morreremos os 2 esta noite. O papai já viu minhas pernas. Ele sabe que você sabe do plano dele. Não há volta. Cauã apontou para a porta barricada. Aquele já não é seu marido. É um estranho que quer seu dinheiro. É o homem que te chamou de tonta na frente da amante. Você vai deixar que ele tenha razão? Vai deixar que ele te queime como se fosse lixo? Suas palavras acenderam algo dentro de mim. O medo gelado transformou-se pouco a pouco num fogo quente e raivoso. A imagem das mensagens entre Fabrício e Priscila cruzou minha mente. Thalita é ingênua. É uma tonta crédula. Levantei-me devagar, secando as lágrimas com as costas da mão, um gesto duro, definitivo. Fui até o espelho grande do closet. Vi meu reflexo. Cabelo bagunçado, um roxo se formando na testa, a camiseta rasgada no ombro. Mas meus olhos já não eram suaves. Eu não era a órfã Thalita, desesperada por carinho. Não era a esposa obediente que podia ser enganada com palavras doces e promessas falsas. Virei-me para o Cauã. Você tem razão. A velha Thalita morreu por um vazamento de gás. Caminhei até o cofre embutido, escondido atrás de um quadro de paisagem. Cauã, você lembra o código? O aniversário de casamento do seu pai com sua mãe? Sério? Perguntei com a voz plana. Cauã assentiu, confuso. Sim, 15 de agosto de 2004. Por quê? O Fabrício é sentimental com o passado. Mesmo sendo perverso, nunca mudou essa senha porque tem preguiça de memorizar uma nova, disse eu, marcando a combinação. Bip, bip, clique. A porta se abriu. Lá dentro havia um velho revólver, uma relíquia do avô do Fabrício, que colecionava antiguidades, e uma caixa de balas. O Fabrício o guardava para emergências, mas tinha pavor de usar. Peguei o metal frio e pesado. Minhas mãos já não tremiam. Ele quer uma guerra? Murmurei verificando o tambor. Estava carregado, pois terá. Mas justo quando senti uma faísca de poder com a arma, senti um cheiro familiar. Fumaça. Não fumaça de cigarro, mas cheiro de madeira e tecido queimando. Cauã aproximou-se da fresta sob a porta. Começavam a entrar finos fios de fumaça cinza. Mamãe, a voz de Cauã saiu abafada. Ele não vai derrubar a porta. Ele está ateando fogo na escada. Está queimando o primeiro andar. Ouvimos a voz de Fabrício lá de baixo. Uma risada desequilibrada entre tosses. Saian ou Siaçã, vocês escolhem, ratos. Uma onda de calor começou a subir pelo chão. Estávamos presos no segundo andar de uma casa, em chamas com um psicopata esperando na única saída. Olhei para a arma na minha mão, depois para o Cauã, depois para a janela com grades. Cauã, disse com calma, pegue o edredom grosso do armário. Molhe-o no banheiro. Agora.
Qual é o plano, mamãe? Engatilhei o revólver. Não vamos morrer queimados. Vamos atravessar esse fogo. E se ele se puser na nossa frente, olhei para a porta que já estava quente ao toque, vou explodir a cabeça dele. Calor. Essa era a única palavra para descrever o quarto principal. O ar já não era oxigênio. Era vapor abrasador que esticava a pele. A porta de madeira estava ardendo ao toque, sinal de que as chamas do outro lado estavam arranhando para entrar. Cauã saiu do banheiro encharcado, arrastando o edredom pesado, pingando água, que agora pesava o dobro e deixava um rastro no chão. Use isto, mamãe, disse sem pânico. Apenas concentração. Ele colocou a manta molhada sobre minha cabeça e ombros. Cubra o nariz. Não respire a fumaça. Mantenha-se abaixada. O ar limpo está perto do chão. Assenti agarrando o revólver com força. O aço frio contrastava com minha mão suada. Nunca havia disparado uma arma na vida. Cauã. Chamei antes de nos movermos. Abaixei-me à altura dele. Se eu falhar, se não conseguir apertar o gatilho, você corre. Não pense em mim. Cauã olhou-me com as mãos pequenas e molhadas segurando meu rosto. Você não vai falhar. Imagine o rosto dele quando te chamou de tonta. Imagine o rosto dele quando afrouxou aquela tubulação de gás. Você não aperta o gatilho para matar. Aperta para viver. Respirei fundo, enchendo os pulmões com um pouco de oxigênio que restava e fiz um gesto firme para ele. Fomos até a porta. Afastei a cômoda. Na contagem de 3 do Cauã, girei a tranca e empurrei a maçaneta. Fu! Uma fumaça preta e espessa entrou como um monstro libertado. Meus olhos arderam instantaneamente. Minha visão ficou turva. Comecei a tossir, mas segurei apertando o tecido molhado contra o rosto. Para baixo, conseguiu dizer Cauã sufocado. Jogamo-nos no chão e saímos engatinhando do quarto. O corredor do segundo andar era um pequeno inferno. O tapete caro junto à escada estava ardendo. As chamas lambiam o papel de parede. Ouviam-se estalos de madeira e cristais quebrando por toda parte. Mas o mais aterrador não era o fogo. Era o silêncio lá de baixo. Fabrício já não gritava. Estava esperando como um caçador paciente, esperando que a fumaça nos expulsasse do nosso buraco. Engatinhamos devagar até o parapeito que dava para a sala. O térreo estava cheio de fumaça cinza, mas o fogo se concentrava na base da escada e na cozinha. Espreitei entre as colunas do corrimão. Meu coração martelava meus ouvidos, mais alto que o rugido do fogo. Lá, ao pé da escada, Fabrício estava de pé entre a fumaça. Já não tinha a chave de roda. Na mão direita, segurava uma faca grande de açougueiro, do conjunto premium que eu lhe dera de aniversário. Estava completamente imóvel, com os olhos fixos na parte alta da escada, esperando ver nossas silhuetas. Ele tossiu, esfregando os olhos vermelhos e inchados pelo spray, mas não se moveu. Bloqueava a única saída. Ele está lá embaixo. Tem uma fupoa, sussurrei para o Cauã. Não podemos descer pela escada. Sussurrou ele de volta. Ele tem vantagem de alcance. Se você errar o tiro, ele estará em cima de você antes que possa disparar de novo. Então para onde vamos? As outras janelas também têm grades. Cauã percorreu o corredor com o olhar. Seus olhos pousaram na enorme luminária de cristal pendurada sobre o hall de entrada, logo atrás de onde Fabrício estava. A corrente estava ancorada em uma viga do teto do segundo andar e o acesso ficava oculto em um pequeno armário de manutenção no corredor. Um movimento silencioso. Mamãe, sussurrou Cauã com um brilho sombrio nos olhos. Não precisamos descer para lutar com ele. Vamos jogar o teto em cima dele. Segui o olhar dele. O armário estava a poucos passos, mas estava trancado. A chave está no chaveiro dele. Não, não está, disse Cauã. Tirou do bolso um pedaço pequeno de arame dobrado. Aprendi a abrir todas as fechaduras desta casa quando tinha 8 anos. Sem esperar, Cauã engatinhou até o armário. A fumaça engrossava. Meus pulmões ardiam. Apontei a arma para baixo, mantendo Fabrício à vista através do corrimão. Minha mão tremia tentando mirar no peito ou na cabeça dele, mas a fumaça borrava tudo. Clique! O armário abriu. Lá dentro via-se a base da corrente enorme que sustentava a luminária de 50 quilos. Estava presa a um parafuso de aço com uma porca grande. A porca está enferrujada, sibilou Cauã. Preciso de uma ferramenta. Não havia ferramentas. O martelo ficara lá embaixo. Olhei para a arma na minha mão. O cabo era de madeira dura e sólida. Use isto, mas Cauã negou.
Não, você vigia. Se ele me vir, atire. Cauã agarrou uma estatueta de bronze de um aparador no corredor e começou a golpear a porca enferrujada. Tan, tan. O som metálico ecoou lá embaixo. Fabrício ergueu a cabeça. Ora, ora, os ratos redecorando antes de morrer. Gritou. O que estão fazendo aí? Escondidos no armário? Fabrício começou a subir a escada. 1 passo, 2 passos. Cauã, ele está subindo. Gritei tomada pelo pânico. Quase, gritou Cauã, golpeando com todas as forças. Tan, tan. Fabrício acelerou. Seu rosto era uma máscara pavorosa de pequenas queimaduras, olhos inchados e um sorriso psicótico. A faca brilhava com a luz do fogo. Já estou indo, bebezinho. Ele cantarolou com uma voz horrenda. Estava no meio da escada, a uns 5 metros. Eu não tinha escolha. Pus-me de pé, afastei a manta molhada e apontei o revólver direto para o peito dele. Pare ou eu atiro, gritei. Fabrício parou. Olhou para a arma e depois riu com desprezo. Você? Me dar um tiro? Ele balançou a cabeça. Thalita, Thalita, você treme só de segurar uma faca de cozinha. Acha mesmo que tem coragem de apertar esse gatilho? É a antiguidade do meu avô. O gatilho é de 5 quilos. Seus dedos delicados vão quebrar antes de sair uma bala. Ele deu outro passo. Agora me dê a arma. Chega de brincadeira. Estava mentindo, usando seu último truque. Manipulação. E maldito seja. Minhas mãos tremiam violentamente. A dúvida se instalou. Eu realmente podia matar alguém? Cauã, rápido! Gritei sem desviar o olhar. Está solto! Gritou Cauã. E ao mesmo tempo, um estalo forte ecoou no corredor. Não foi um tiro. Foi o som do parafuso de aço se partindo. A corrente da luminária ficou frouxa. Fabrício olhou para cima com os olhos se arregalando ao ouvir o estrondo. A gravidade fez o resto. A enorme luminária desabou. Não atingiu Fabrício em cheio, ele estava muito no alto, mas chocou-se contra a base da escada com uma explosão catastrófica de cristal. Crash! Pedaços afiados voaram por toda parte como estilhaços. O impacto sacudiu a escada de madeira, já enfraquecida pelo fogo na base. A estrutura não aguentou. O quê? Fabrício não terminou a frase. Craque! Um estalo e um estrondo. O lance de escada onde ele estava veio abaixo. A madeira carbonizada estilhaçou-se e lançou-o no fosso de fogo ao pé da escada. AAA. Seu grito foi cortado pelo impacto de seu corpo contra os escombros ardentes no térreo. Fiquei olhando, congelada, o buraco aberto no meio da escada. A fumaça subia aos borbotões. Conseguimos. Arquejei sem acreditar. Ainda não, disse Cauã agarrando meu braço. A escada já era. Estamos presos no 2º andar e o fogo está se espalhando pelo corredor. Ele tinha razão. O desabamento mudou o fluxo de ar e as cirmas lambiam para cima pelo vão. Não podíamos descer, não podíamos voltar. Estávamos completamente isolados. De repente, da extremidade do corredor, perto da varanda traseira na qual nunca tínhamos pensado, ouviu-se um vidro quebrando. Crash! E depois uma voz forte e autoritária gritou: Polícia! Não se movam. Virei-me sobressaltada. O alívio não foi a primeira coisa que senti. Foi medo. Seria um policial de verdade ou um dos comparsas de Fabrício? A figura que entrou pela porta de vidro quebrada da varanda não usava uniforme. Vestia uma jaqueta de couro preta, máscara no rosto e segurava um fuzil tático. Apontou-o diretamente para mim. Solte a arma, senhora. Agora. Não atire. Ela está comigo. São reforços. A voz de Cauã cortou o confronto, pequena mas cheia de autoridade. Quase deixei cair a arma do choque. O homem baixou um pouco o fuzil e seus olhos passaram de Cauã para mim. Ele levantou uma mão, mostrando um distintivo policial pendurado numa corrente no pescoço. Senhora, o Cauã enviou um SOS com localização em tempo real para nossa unidade de crimes cibernéticos há 10 minutos, disse a voz abafada pela máscara. Solte a arma. Viemos tirar-los daqui. Meus joelhos dobraram. O alívio foi tão brutal que quase desmaiei. O revólver antigo caiu da minha mão, batendo nas tábuas quentes. Por aqui agora. O teto está prestes a ceder, ordenou ele. Carregou Cauã com um braço e puxou-me com o outro. Saímos tropeçando para a varanda traseira. O ar frio da noite atingiu meu rosto,
Um choque bendito após o inferno lá de dentro. Lá embaixo, o jardim era um mar de luzes vermelhas e azuis piscando. Caminhões de bombeiros, carros de polícia e ambulâncias enchiam o gramado. O uivo da sirene misturava-se ao rugido do fogo. Pela escada de emergência, ordenou o agente, apontando para uma escada móvel que os bombeiros já haviam posicionado. Com a força que me restava, desci os degraus de metal. Minhas pernas tremiam, mas o instinto de sobrevivência me empurrava. Assim que meus pés tocaram a grama fria e úmida, os paramédicos correram em nossa direção e envolveram Cauã e eu com mantas térmicas laranjas. "Está ferida, senhora?" perguntou uma enfermeira revisando o roxo na minha testa. Balancei a cabeça, com os olhos cravados na frente da minha casa em chamas. Minha casa dos sonhos, minha prisão, estava sendo devorada pelas chamas. Um grupo de vizinhos se reunira atrás da fita amarela com expressões de choque e horror. "É a Sarah Miller. Ela está salva. Meu Deus, que incêndio! Onde está o marido dela? Onde está o Sr. Miller?" Essa pergunta foi respondida da forma mais espantosa possível. De entre as chamas da porta principal, saiu uma figura cambaleando. Primeiro arrastou-se, depois obrigou-se a ficar de pé, arrastando uma perna. As roupas caras de Fabrício eram agora farrapos calcinados grudados à pele. O rosto bonito do qual ele tanto se orgulhava era uma massa negra empolada. Parecia um morto-vivo saindo da tumba. Era Fabrício. Ele sobrevivera à queda, mas não sem pagar um preço. "Tálita!" Seu grito não era de dor, era de raiva pura e aterradora. Ele me viu ao lado da ambulância. Uma descarga de adrenalina o fez ignorar seus ferimentos e os agentes que o cercavam. Lançou-se em minha direção. Na mão, continuava apertando a faca de açougueiro, agora enegrecida pela fuligem. "Parado! Solte a arma!" gritaram uma dúzia de policiais ao mesmo tempo, apontando para ele. Fabrício não se importou. Seus olhos vermelhos e inchados estavam cravados em mim. "Você arruinou tudo. Meu seguro, minha vida. Vagabunda!" rugiu para que todos ouvissem. "Você tinha que morrer em silêncio. Tinha que arder com esse pirralho inútil." Os vizinhos ficaram sem ar. O caos estourou. Cauã, sentado na beira da ambulância, pulou no chão. Já não fingia. Caminhou com a cabeça erguida, atravessou a linha de policiais e plantou-se diante de mim, abrindo os braços para me proteger. Fabrício ficou parado, paralisado pelo que via. Sua mandíbula caiu. A faca tremeu em sua mão. "Você", balbuciou, "consegue caminhar?" Cauã olhou para o pai, com o queixo erguido. Não havia medo em seus olhos, apenas um nojo profundo. "Eu consigo caminhar, papai", disse Cauã com a voz clara e firme, acima das sirenas. "Consigo correr, consigo falar e consigo gravar todos os seus planos de assassinato." Cauã levantou seu tablet. A tela brilhava, conectada sem fio aos alto-falantes de uma van da polícia estacionada perto um truque que ele deve ter coordenado no SOS. A gravação do chat de Fabrício e Priscila ecoou por todo o condomínio. "Tálita é ingênua. Não suspeitará de nada. Recebemos o seguro. Nos casamos na Europa. Adeus, pobreza." Todo mundo ficou em silêncio. Um frio absoluto caiu sobre o jardim. Os rostos dos vizinhos passaram da compaixão para a repulsa. Fabrício recuou, pálido sob as queimaduras. Seu segredo estava exposto diante de todos. Ele já não era um arquiteto respeitado. Era um monstro. Ele me olhou pela primeira vez, implorando. "Tálita, querida." Aquilo era uma brincadeira. Passei por Cauã e olhei-o diretamente nos olhos. "Não me chame de querida", disse com uma voz baixa e afiada. "A tonta com quem você se casou morreu naquele incêndio. A mulher que está aqui é a testemunha que se certificará de que você apodreça na prisão pelo resto da sua vida." "Não, não!" gritou Fabrício. Ele ergueu a faca uma última vez e lançou-se num ataque final suicida. Bum! Um tiro de advertência soou no ar, mas foi abafado por uma explosão muito maior. A linha principal de gás da cozinha, a origem de tudo, cedeu ao calor. Uma explosão enorme sacudiu a parte traseira da casa. A onda de choque atingiu Fabrício pelas costas e lançou-o de bruços no barro, aos pés de um agente. As janelas restantes estouraram. O telhado desabou, lançando um pilar de fogo para a noite. A casa desapareceu.
Fabrício foi rendido, uma bota policial em suas costas enquanto as algemas de aço se fechavam sobre seus pulsos queimados. Fiquei ali olhando enquanto levavam meu marido como um animal. Ele olhou para trás uma última vez com o olhar vazio, quebrado, derrotado. Eu não desviei a vista. Uma mão pequena segurou a minha. Olhei para baixo. Cauã me dedicava um sorriso pequeno, cansado. O primeiro sorriso genuíno que eu via dele. Acabou, mamãe, sussurrou. Abracei seu corpinho sob uma chuva de cinzas. Sim, querido. Acabou. Mas enquanto meus olhos percorriam a multidão, vi um carro vermelho estacionado rua abaixo. O vidro estava um pouco abaixado. Distingui uma mulher com óculos escuros olhando-nos tensa, com uma mão sobre a barriga grávida. Priscila viu tudo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela subiu o vidro e partiu em alta velocidade. Semicerrei os olhos. O karma de Fabrício havia chegado, mas com ela ainda não tínhamos terminado. 6 meses depois, a batida do martelo do juiz foi a música mais bela que já ouvira. Declaro o réu Fabrício Miller culpado de todas as acusações de tentativa de homicídio, fraude de seguro e incêndio criminoso. Este tribunal o condena à prisão perpétua. A sala explodiu. Os flashes saltaram como relâmpagos, todos apontando para o homem afundado no banco. Fabrício já não parecia o príncipe bonito que me encantara. O lado direito de seu rosto era uma paisagem permanente de cicatrizes vermelhas, uma lembrança eterna do fogo que ele mesmo iniciara. Agora caminhava com uma manqueira permanente devido à queda. A ironia era insuportável. Ele fingiu a paralisia do filho, e agora a vida lhe deu uma deficiência real. Ele virou a cabeça devagar e seus olhos apagados, derrotados, encontraram os meus. Sustentei seu olhar, não com ódio, mas com um vazio frio. Ele era um estranho. Ao meu lado, Cauã estava erguido num terno pequeno impecável. Seus pés estavam bem plantados no chão. Ele apertou minha mão enquanto os policiais levavam seu pai. Ao passar, Fabrício parou. Talita, sua voz era um sussurro quebrado. Cuide do Cauã. Sorri apenas, sem piedade. Eu sempre cuidaria. Sou a mãe dele. A mãe de verdade. Não apenas uma tonta com quem você se casou. Fabrício baixou a cabeça enquanto o levavam para o inferno que ele mesmo construiu. Ao sair para o saguão do tribunal, a multidão de jornalistas abriu-se. No sentido contrário, 2 agentes escoltavam uma mulher grávida com um uniforme de presidiária. Era Priscila. Seu rastro digital a condenara. Fora acusada como cúmplice de tentativa de homicídio. Congelaram suas contas e confiscaram seu apartamento de luxo. Ficamos frente a frente. Ela ergueu o olhar, sem arrogância, olhando para sua barriga e depois para meu rosto, implorando. Sra. Miller, soluçou. Por favor, me ajude. O Fabrício me obrigou. Este bebê é inocente. Por favor, retire seu testemunho. Olhei-a de cima a baixo. A velha Talita teria sentido pena, mas eu me lembrava de suas risadas naquelas mensagens. Lembrava-me de como ela esperava a notícia da minha morte. Aproximei-me e sussurrei, para que apenas ela ouvisse. O bebê é inocente, Priscila, mas a mãe dele é um monstro ganancioso. Aproveite sua gravidez na prisão e não se preocupe, o karma nunca erra o endereço. Sua passagem para Paris pode ter expirado, mas com certeza você tem um assento permanente num ônibus de transporte penal. Priscila desabou em histeria enquanto as agentes a levavam. Arrumei a bolsa, segurei a mão do Cauã e saí para o sol morno da tarde. 1 mês depois, uma brisa fresca soprava pelo quintal da nossa nova casa. Não era uma mansão, mas uma casa aconchegante de um andar só num bairro tranquilo. Comprei-a com as últimas economias que tinha de antes de me casar. No jardim, Cauã corria atrás de um filhote de Golden Retriever que acabáramos de adotar. Sua risada era pura, viva. Vê-lo correr e saltar ainda me fazia chorar. Mamãe, olha! Gritou ele agitando a mão. O Bud consegue pegar a bola. Que bom, querido, respondi, fazendo sinal de positivo. Ele sentou-se ao meu lado no banco com o rosto corado. O que celebramos hoje? Peguei um envelope grande de pardo sobre a mesa. Lá dentro havia uma nova certidão de nascimento e uma ordem judicial de adoção e guarda. O sobrenome do Cauã já não era Miller. Agora ele tinha um novo sobrenome, o meu, o que escolhemos juntos. Isto, disse eu, mostrando-lhe o papel. A partir de hoje, oficial e legalmente, você é meu filho.
Sem padrasto, sem outros tutores, apenas nós dois. Cauã leu seu novo nome. Seu lábio tremeu. O menino gênio que podia invadir sistemas e fabricar armas voltou a ser apenas um menino. Ele me abraçou com força, tão forte que quase não conseguia respirar. Obrigado, mamãe. Soluçou no meu ombro. Obrigado por não morrer naquele dia. Acariciei o cabelo dele. Eu é que devo te agradecer, querido. Sussurrei. Você me salvou. Você me acordou. Meu celular vibrou. Um alerta de notícias. Detento Fabrício Miller encontrado morto em sua cela. Aparentemente suicídio. Fiquei olhando para a manchete. Cauã viu minha expressão e leu a tela. Silêncio. Respirei fundo e virei o celular para baixo. Sem lágrimas, sem tristeza, apenas o fechamento final de um livro muito obscuro. Vamos para dentro, Cauã, disse eu, levantando-me e estendendo a mão para ele. O Bud está com fome e vou fazer sua lasanha favorita. Não se esqueça de fechar o portão. Cauã olhou-me e sorriu de orelha a orelha. Pode deixar, mamãe, e prometo que nesta casa não voltará a haver trancas quebradas. Entramos em nosso lar quente e iluminado, fechando a porta para um passado sombrio e dando lugar a uma nova vida que finalmente era de verdade nossa.